Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para quem estiver entrando. Estou online aqui pelo Insta, pelo Facebook, pelo YouTube do The Alchemy Soul. Sejam muito bem-vindos a essa série de lives que eu começo hoje. Preparei com muito carinho, então espero que vocês gostem. É um assunto que eu acho que todo mundo precisa, que é como limpar a energia da nossa casa, a nossa energia pessoal, a como aprender a fazer a manutenção de uma boa energia e no final lá das lives, como elevar, como manter a energia sempre sutil, sempre alta, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Teteu Kimin, sou terapeuta holística, espiritualista, estudo espiritualidade desde muito novinha. Isso para mim é uma missão de vida, né? Estudar a espiritualidade e ajudar as pessoas a trabalharem a espiritualidade delas. E quando eu falo isso, gente, de uma forma muito de autoconhecer, de elevar a vibração, eu não estou falando aqui de trabalhar a espiritualidade fora, tá bom? Então vamos juntos nessa jornada que vai ser uma delícia, eu espero que vocês gostem, sejam bem-vindos, tem mais gente entrando. Pessoal, e já deixo aqui para vocês esse recado de se vocês quiserem perguntar, participar, fiquem muito à vontade, tá bom? A história de ser live é exatamente para a gente ter essa troca, uma troca mais próxima. E aí eu vou esclarecendo a dúvida de vocês, e quem sentir de contribuir, se quiser colocar mais alguma coisa, fique à vontade também, estou aqui para isso, combinado? E, gente, e aí eu vou começar já explicando da onde que eu tirei a ideia de fazer essas lives agora, porque agora é um momento bom para a gente fazer isso. Isso foi muito bem pensado, o momento que a gente está fazendo. Então, assim, nós estamos no início do ano, né? A gente ainda está no mês de janeiro. Janeiro é o mês oficial de programar o nosso ano, de ver quais são as metas que a gente quer alcançar, de reprogramar aquilo que a gente não conseguiu fazer no ano passado e começar com tudo de novo, né? E eu falo o seguinte, gente, não é porque vira um dia, né, de 31 de dezembro para 1º de janeiro que a gente muda tudo radicalmente. Mas quando existem esses momentos de virada, né, de um tempo, existe uma coisa que chama egrégora. São muitas pessoas juntas com a energia que aquilo é um recomeço. E quando tem muitas pessoas juntas com um pensamento, com um foco, com um sentimento de que aquilo é um recomeço, aquilo ganha uma energia muito grande por trás. Então, tem força de egrégora fazer isso no início do ano. E aí, a gente tem 3 momentos muito especiais durante o começo do ano para iniciar novos projetos, né? Para que a gente comece a programar o resto do nosso ano. E o primeiro que eu falei, é esse calendário que a gente serve, que é o nosso, que a gente vive, que é o nosso calendário gregoriano, né? O calendário que a gente segue de 1º de janeiro até 31 de dezembro, o calendário anual. Mas existem outros calendários que também são seguidos por muitos povos e que também tem força de egrégora. Então, eu estou trazendo aqui para vocês isso porque é muito importante durante esse tempo de início que a gente faça a programação de acordo com essas egrégoras que estão fortalecendo ainda mais a nossa energia. Então, a gente tem o 1º de janeiro, a gente tem uma data muito especial que vai ser durante essa semana, que é o calendário lunar começando, e eu estou sempre falando aqui, para quem já me conhece, para quem conhece meu trabalho, da importância da gente se integrar às forças da natureza, da importância da gente entender os nossos ciclos, da gente estar mais próximo do nosso corpo físico, né? E o nosso corpo físico segue, sim, ele é também natureza, segue os ciclos naturais. Então, dia 1º de fevereiro, olha, hoje é dia 21 de janeiro, 1º de fevereiro, daqui a alguns dias, na terça-feira, a gente começa o ano novo lunar, o primeiro ciclo lunar. Então, assim, nós estamos num momento maravilhoso para a gente deixar as energias, né, que a gente não quer mais e para que a gente comece a fazer uma reprogramação energética para a gente ter mais energia boa, mais energia elevada. Falei 2, falei o calendário gregoriano, falei o calendário lunar, que agora é 1º de fevereiro, e a gente tem mais uma grande oportunidade, que é o calendário astrológico
do ano novo astrológico começa com o Sol em Áries no dia 20 de março. Então, gente, tem muita energia boa, muita energia de começo, de recomeço, da gente colocar as coisas para frente de uma forma com mais força nesse início de ano. Até o dia 20 de março a gente pode fazer isso tranquilamente. O que eu quero aqui é compartilhar com vocês essas formas de como a gente se alinha energeticamente para que as nossas metas, para que os nossos objetivos, eles não tenham nenhuma energia por trás que atrapalhe, para que a gente fique com a energia mais elevado possível, que isso potencialize os nossos planos, né? O que a gente deseja alcançar esse ano, tá bom? Então, vamos lá. Gente, tem tanto assunto para hoje, então quem estiver participando aqui, eu já vou convidá-los, peguem lápis, peguem papel, peguem um caderninho, não sei, abram o computador de vocês para anotar, porque tem muita coisa, muita receita, né? Muita prática que a gente pode mudar hoje na nossa casa, né? Eu vou começar falando da energia da nossa casa, de como a gente identifica energias negativas, pesadas, estranhas dentro de casa. E, assim, é assunto que não falta mais. Então, recomendo a vocês de guardarem essas informações. Gente, é informação que eu vim trazendo ao longo da vida de muitos anos. Eu assim, sintetizei para vocês muitas delas. Então, guardem isso é precioso, assim. Tudo que eu estou falando para vocês, eu já usei, eu já experimentei, eu sei que funciona, eu indico para os meus pacientes. Tudo que eu vou falar aqui, eu sei que são dúvidas muito frequentes que as pessoas têm. Então, peguem o caderninho de vocês para a gente começar a trabalhar de forma prática essas energias. Essas lives dessa semana não vão ser lives de pura teoria. Muito pelo contrário, o que eu quero essa semana é que a gente faça muita prática para já mexer na energia. Estou vendo aqui, gente, TT salva a live. Kel é minha prima, gente. Kel, eu vou salvar essa live, mas eu já vou dar um recado para vocês. Eu não vou salvar todas as outras lives. Porque se eu salvar a live, eu não converso com ninguém, eu não converso com vocês, eu fico aqui sozinha falando. Então, a troca vai ser: eu entro e vocês entram, para que isso seja esse momento da gente conversar. Eu posto muito vídeo gravado, vídeo que eu faço no meu tempo, vocês veem nos seus, mas a história da gente, de eu estar aqui live, né, 7h30 da noite durante essa próxima semana, e a gente se encontrar e ter essa conversa, exatamente isso. Então, a primeira, eu vou deixar gravada essa vai ser uma live, inclusive, explicando o que é que eu estou fazendo aqui, porque que essa semana, se vocês quiserem convidar mais gente, compartilhem essa live, né, no final. Mas aí fica o convite, de quem quiser participar, vim aqui comigo nos horários. Gente, meia horinha por dia, dá para vir, né? Se a gente conseguir ali reservar. Bem-vinda, Flavinha, bem-vindo quem está entrando. E aí, gente, a gente troca, porque senão fica essa coisa muito eu falando para a tela e ninguém ali trocando comigo, tá bom? Então, eu vou convidar para quem puder. Se não puder todo dia, não tem problema, mas voltem quando puderem, né? O máximo que vocês puderem participar, eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui. Combinado? E, pessoal, então vamos lá. Então, a gente tem toda essa força de início do ano. Sheilinha, Cami, bem-vinda. Sejam muito bem-vindas. E aí, gente, o que a gente começa fazendo quando a gente precisa mudar a energia? Primeiro, antes de começar a pensar em elevar a vibração, em mudar a vibração, a gente precisa limpar. E aí, gente, eu queria que vocês prestassem atenção na energia que está ao redor de vocês, porque eu estou falando isso aqui, a gente pode fazer uma semana de live, mas uma semana e a gente faz os exercícios juntos, mas o que eu quero com vocês é que vocês saibam quando tem energia, quando tiver acontecendo coisas com energias estranhas perto de vocês. Então, assim, a história aqui é identificar. Gente, tem uma energia estranha, não tem energia boa. Então, o início disso tudo vai ser o seguinte: pausa para a gente ver os sinais e sintomas, eu digo, que a gente está convivendo com energias que não são energias positivas no nosso campo e, de repente, pode estar nos prejudicando sem que a gente saiba. Não sei se vocês viram, eu postei uma coisa aqui essa semana passada.
Gente, que eu sempre estudo, eu sou uma eterna estudante e eu estou estudando Cabala, né? Mais uma linha de conhecimento que eu tenho estudado. E aí, a Cabala fala que o mundo físico, o mundo como a gente conhece, né, as coisas que a gente vê de fato, corresponde a 1% da nossa realidade. E que 99% da realidade ela é puramente espiritual. E assim, eu estudo energia a vida inteira. E pensar na profundidade que é isso, gente, a nossa vida é praticamente espiritual. Tem muito, 99% do plano que a gente vive é espiritual. E olha o tempo que a gente dedica ao plano da matéria, ao plano físico, a conquistar coisas físicas, ao corpo. Não que isso não seja importante, porque é parte da realidade, mas eu estou querendo trazer essa abertura de consciência que a gente tem sim que prestar atenção nesse plano mais sutil, nesse plano de energias, porque é dele que muitas vezes vem vários conflitos que são refletidos no nosso físico, tá bom? E aí, gente, vamos lá. Como que a gente fica sabendo? E eu vou começar nessa live, porque eu vou precisar dividir o assunto, falando de como a gente identifica as energias negativas em ambientes. Então, primeiro a gente vai pensar em ver como é que estão as energias da nossa casa e de qualquer lugar, na verdade. Mas, assim, o que eu acho que a gente pode, de fato, mexer, de repente, é a energia da nossa casa e a energia também do lugar onde a gente trabalha, né? Se tiver alguma liberdade, se as outras pessoas, né, permitirem, mas todo mundo pode fazer a sua parte. Tem coisas que são super simples, super sutis e que não tem problema nenhum da gente implantar. Tá bom? Então, assim, vamos identificar as energias negativas. E aí eu fiz aqui uma lista para eu não esquecer de sinais e sintomas de energia negativa. E, gente, se vocês lembrarem de mais alguma coisa, porque com certeza tem, tragam para mim para a gente conversar sobre isso. Se vocês pensarem que pode ter algum outro sinal que eu não falei aqui, tragam para a conversa, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa no local físico. Tem coisa demais quebrando na minha casa? Prato, copo, vidro, vaso, coisas, aparelhos eletrônicos queimando em casa. Gente, é claro que se for um só, não, né, é um alerta para prestar atenção. Mas se existe uma recorrência dessas coisas que eu for trazendo aqui a atenção de vocês, comecem a prestar atenção, porque pode sim estar tendo energia densa, né? Presenças em campo astral. Já vi um putz ali. Presenças em campo astral dentro de casa. Então, não é bom ter coisa queimando, não é bom estar quebrando coisa, né, muita coisa dentro de casa. E a hora que tem energia ruim, essa coisa começa a ficar uma coisa recorrente, tá bom? Então, vamos lá, que eu nem comecei ainda. Coisas quebrando em casa, eletrônicos queimando. Paredes com infiltração, coisas mofando em casa, principalmente parede com rachadura, começou a haver trinca na tinta. Gente, prestem atenção. Eu já vou dar dicas de... tem um aqui, quebrei 3 copos esses dias. Um não tem problema, mas começou a quebrar demais. Vamos ver se não tem alguma coisa ruim. Já vamos começar a fazer essa limpeza, porque vale a pena. E aí, gente, vamos lá. Infiltração em casa. Começou a ter problema de infiltração, de cano, né? De cano explodindo, infiltrando, parede trincando. Presta atenção. Barulhos estranhos, barulhos atípicos, altos. Às vezes isso já aconteceu comigo, de a gente escutar coisa quebrando e procurar e não ver nada quebrando. Geralmente barulho de vidro ou barulho de coisa caindo. Muito barulho de coisa estalando. Não estou falando, gente, pelo amor de Deus, não é para ficar neurótico com qualquer barulho, não. Mas é para prestar atenção, né? Se assim, um barulho de alguma coisa que quebrou. Você mora numa casa, no meu caso eu estava dentro de uma casa, eu procurava e não achava nada, e aí aquelas portas, não tem vento nenhum, não aconteceu nada, vem uma porta e bate. Prestem atenção que isso tudo são sinais e sintomas de que pode ter energia estranha dentro de casa, tá bom? Cheiro, bateu cheiro no ar, assim, não tem talvez o motivo, né, de ter um cheiro ruim, mas sentir um cheiro estranho, um cheiro ruim, um cheiro sem, sabe, tô numa sala fechada, não tem ninguém, cigarro, acontece.
Sentir um cheiro de charuto, não sei. Tem hora que quem tem uma percepção mais sutil, pode sentir presenças através de cheiro também. Então, fiquei muito esperto com o cheiro. Se estiver voltando também, prestar muita atenção, porque eu falei de infiltração, mas outra coisa que atrai energia ruim para casa é cheiro de esgoto voltando do vaso sanitário, né? Tomar muito cuidado com essa parte dentro de casa, porque cheiro ruim dentro de casa a gente não pode deixar de jeito nenhum, tá bom? Isso atrai muita energia negativa. Então, vamos lá. Cheiro de coisas ruins. Outro super sinal, e claro que isso não é, assim, um sinal muito isolado, mas começou a reparar que tá todo mundo dentro de casa ficando lá, Dionisa falando, já aconteceu comigo cheiro de cigarro, comigo também. Já senti cheiro de cigarro na casa sozinha. E assim, gente, é muito estranho, porque é aquela coisa que na hora que bate, você tem é como se fosse um instinto. Você pensa, gente, mas não era para eu estar sentindo esse cheiro, não tem nada aqui. Esses momentos é quase como se o nosso espírito estivesse dando um aviso e a gente fica depois raciocinando se é, se não é. Então, prestem atenção, tá? Brigas constantes de discussões entre a família ou no ambiente de trabalho. É claro, gente, que toda briga e toda discussão exige assim, pode ter inúmeras razões. Mas prestem atenção se dentro de cômodos específicos as pessoas tendem a ficar mais nervosas, se assim as pessoas estão ótimas fora daquele lugar e chegam em casa e de repente começa uma brigaiada. Eu não sei se vocês já perceberam, eu já tive isso de uma forma muito nítida. Algumas vezes, na verdade, eu tenho uma sensibilidade grande. Mas de prestar atenção que, por exemplo, chegar em um cômodo específico me dá tristeza, ou me dava tristeza nessa época, né? Me deixava melancólica, vinha muito pensamento recorrente ruim na minha cabeça, num cômodo específico da minha casa. E teve época, olha que doido, eu era bem novinha, eu morava sozinha, era estudante, fazia faculdade, morava sozinha. Me lembrei disso para contar para vocês. Que eu dei uma cismada que tinha alguma coisa na cozinha do apartamento que eu morava. E, gente, eu tinha medo de ir na cozinha. Eu morava sozinha, não queria entrar na cozinha de casa, vocês imaginam. Eu era mais novinha, eu tinha 18 anos, eu estava ali aprendendo muita coisa dessa história de limpeza. Então, assim, na época eu pedi a ajuda dos universitários para fazer uma limpeza, mas isso assim, gente, ficou com medo de numa parte da sua casa, pode saber que sua alma está te falando alguma coisa. E aí foi muito interessante, porque eu tive que fazer uma limpeza, e depois da limpeza, de fato, deu uma melhorada, sabe? Então, a gente meio que sabe, mas fica julgando se aquilo lá, de fato, tá acontecendo, não tá acontecendo. Então, vamos lá. Brigas constantes, mudança súbita. Às vezes você chegou em casa, tá ótimo, tá tudo tranquilo, mas você foi para um lugar e dá uma mudança súbita de humor, tipo assim, do além. E aí você fica pensando, eu tô estressada, não tô estressada, o que aconteceu? Às vezes você não tem motivo nenhum. Mais uma vez, existem muitas razões para uma mudança súbita de humor, pode ser até fisiológica, mas isso pode também acontecer por conta de uma presença negativa que pode estar influenciando o seu campo astral, e você está percebendo aquela energia e confundindo aquela energia com a sua. De repente, você está achando que é uma energia que é sua e não é. Tá bom? Melancolia, tristeza, raiva, ataques de raiva, nervosismo com as pessoas que estão no lugar. Então, prestem atenção se em algum lugar determinado está acontecendo. Plantas morrendo. Vocês já viram? Quando a energia de um lugar está ruim e você coloca um buquê de flor lindo, não dá um dia, esse buquê, ele murcha completamente, esturrica e seca. Você fala, gente, não é possível. É até assustador. Mas acontece demais com planta. Eu falo o seguinte, planta é um ótimo termômetro de como está a energia da nossa casa. E quando eu falo de planta, geralmente, assim, claro, qualquer planta morrendo, e se tiver morrendo planta demais, né, dentro de casa, aí pode saber, porque não está influenciando em uma só, não. Mas se a planta morreu rápido depois que você colocou ela, pode ser também um sintoma de que a energia não está tão legal e aí é preciso dar uma limpada, dar uma elevada na vibração e na energia do lugar.
Sempre bom ter planta em casa. Eu vou falar mais de planta daqui para frente. Bichos, animais, gatos, cachorro, eles são super sensíveis, eles sentem energia. O gato, inclusive, é um animal que ajuda nessa transmutação de energia dos locais, né? O cachorro nem tanto, mas o cachorro absorve a energia do local. Então, assim, se a energia não estiver legal, acontece de cachorro ficar mais prostrado, acontece de cachorro adoecer. A gente percebe que tem alguma coisa estranha e às vezes não sabe muito bem identificar o que é, porque são muito sensíveis. Quando a gente mexe em energia de ambiente, é comum que gatos e cachorros, né, que é o que a gente mais tem em casa, eles consigam sentir essa mudança energética. Inclusive sentir quando tem alguma energia mais pesada, tá bom? E aí, gente, isso também pra gente, né? Então, eles podem adoecer. Crianças, bebês adoecem demais, né? Eu tive uma paciente há pouco tempo que me procurou exatamente por isso. Ela falou, não dá mais. Meu filho entra em um, na hora que um melhora, o outro piora, e aí o negócio vai virando uma bola de neve, no final tá a casa inteira doente, tá tudo dando errado, eu não sei o que tá acontecendo. E nesses momentos a gente não tem nem que pensar, a gente tem que fazer, ele tem que dar uma movimentada na energia para elevar a vibração, né, gente? Porque começou a acontecer demais, pode saber que tem alguma coisa errada. E aí, crianças e a gente também. A gente pode sim adoecer, a gente pode se sentir mais prostrado, mais cansado, sem energia, se a gente tiver com a energia muito pesada dentro de casa, né? Imagina isso tudo influenciando o nosso pensamento, influenciando a nossa energia. Exato, ótimo ter gatos em casa. Eu não tenho, mas eu tô querendo convencer o meu marido do gato, viu? E tá difícil. Meu marido está na live. Gostaria muito de ter um gato. Ótimo ter gatos. Olha, Cíntia, eu senti uma presença no meu quarto, algo ruim. Sentia muito medo, ficava preocupada com a minha bebê. Rezava muito até que passou. Que bom, Cíntia, que né, a sua reação foi rezar. E rezar ajuda muito, né, gente? Pedir para elevação, pedir para os nossos guias, para os nossos mentores, para os nossos anjos, aquilo que você acredita para te ajudar nisso é muito importante. E que bom que passou. Mas vou te dar ferramentas aqui maravilhosas para você também usar junto com a oração. E sempre que eu estou falando de ferramentas aqui, gente, rezar vai estar sempre dentro. Tudo que eu vou passar para vocês é acompanhado de intenção, de um pedido de proteção, de uma oração. Combinado? Então, isso é muito importante. Os exercícios as alternativas que a gente tem, elas são sempre muito potencializadas quando a gente coloca a nossa energia do coração, coloca o nosso pedido, né? A nossa fé ali, que o que a gente está fazendo tem valor, a gente está não só utilizando a energia das nossas ferramentas propriamente dita, que são ferramentas muito fortes, mas a gente também está utilizando energias, a nossa energia ligada, tá bom? Então, vamos lá. Então, outra coisa, gente, começou a ter inseto em casa, começou a ter barata, começou a ter traça em casa, barata em casa, já vai dar uma limpezão geral, já se precisar fazer dedetização, façam. Não é coisa para a gente ter em casa. Começou a ter demais, pode saber que tem alguma coisa também que atraindo energia ruim. Gente, bicho, tipo rato, assim, quando começa a acontecer essas coisas, aranha demais. É claro, se você estiver num lugar rural, tem uma tendência maior. Mas a aranha dentro de casa, teia de aranha pelos cantos, pode sair limpando, pode sair detetizando, pode sair tirando tudo do lugar e movimentando essa energia aí, porque não é sintoma de coisa boa, tá bom? Barata, traça, e a gente não pode deixar essas coisas na nossa casa de jeito nenhum. Combinado? Nossa, e aqui, gente, falei vários sinais e sintomas. Eu acho que todo mundo já passou por algum desses que eu falei. E aí eu vou começar a falar das limpezas, né, que a gente pode fazer. Existem inúmeras, eu não acho que nem vai dar tempo de falar todas, mas a história de fazer série de lives é isso, a gente fala aos pouquinhos. Então, vamos lá, vamos começar. Uma das alternativas que eu mais uso
E eu estou sempre usando essa, eu acho muito fácil de fazer, eu acho muito eficaz, utilizar de defumações dentro de casa. Tem vários tipos de defumações em casa, e isso já dá uma boa de uma limpada, de uma afastada. E, gente, e assim, o que eu vou falar aqui, por isso que eu falei para vocês anotarem, não necessariamente vocês têm que fazer tudo, mas vocês podem ir revezando os métodos de limpeza, o que vocês têm em casa naquele momento. Não precisa fazer tudo, não, mas quanto mais você fizer, mais a casa vai se manter equilibrada, vai se manter com a energia boa, tá bom? Deixa eu ver aqui que teve pergunta. E quando é com pessoas que a gente se sente mal, você diz dentro de casa? Ou encontra com pessoas que a gente se sente mal fora? Eu vou falar, vai ter live específica da nossa energia, tá? Então, fiquem ligados, que eu tô aqui falando de como a gente identifica as energias negativas da nossa casa, como a gente muda na nossa casa, mas eu vou voltar para a nossa energia e perceber na nossa aura, no nosso campo áurico, como que as energias estão, como a gente tem os sinais e sintomas da gente não estar com a vibração tão boa, e como a gente dá, e como a gente, exatamente, quando a gente encontrou com pessoas que a gente achou que não foi legal, quando a gente voltou para casa. Então, fiquem ligados que vai ter mais live nessa série de lives só sobre o assunto como eu transmuto a minha energia quando eu estiver sentindo minha energia densa, baixa, tá bom? Mas aqui vamos começar do começo, a gente está fazendo esse percurso, identificando essas energias negativas dentro da nossa casa. E aí, de alguma coisa aqui que eu falei, você falou, não, na minha casa, de repente, tem uma energia que não tá tão legal. Como que eu faço, Tetê, para mudar isso hoje? Já quero começar. E aí, gente, eu vou começar pelo tópico defumação, que eu falei que é uma das coisas que eu mais uso, é uma coisa é muito fácil de fazer defumação, a gente pode defumar com coisas que a gente já tem em casa. E aí, a primeira defumação, que eu adoro, que eu já ensinei aqui, que eu já falei para vocês muito, é a defumação com sálvia. Vou pegar aqui, essa sálvia, gente, tá bem usada. Ela é uma sálvia que a gente compra em casa de artigos esotéricos, é sálvia seca. É uma sálvia que foi muito usada pelos índios norte-americanos. A história de fazer limpeza com a egrégora de sálvia vem disso. E quando tem egrégora, lembrem, a nossa energia se fortalece, a gente está usando de alguma coisa que é usada há muito tempo. Então, a gente pode pegar a sálvia, acender a sálvia e defumar a casa. O que é defumar? Deixar a fumaça da sálvia entrar em todos os cômodos. E, como eu falei para vocês, a gente precisa sempre, antes de começar qualquer exercício de limpeza, fazer um momento de introspecção, fazer um momento que a gente para, respira, entra dentro da nossa energia, no tempo presente, a gente faz isso com presença. Não vou sair daqui fazendo isso, escutando um podcast, não é o momento. Esse momento ele é de presença, a gente precisa estar íntegro aqui, ó. O que eu estou fazendo? E aí, eu me foco na minha energia, eu peço ajuda espiritual. Gente, que ajuda aqui vocês acreditarem. Acreditem em anjo da guarda, pede ao anjo da guarda. Ah, não, acredito que eu tenho guias, eu conheço os meus guias. Peça ajuda aos seus guias para fortalecer ainda mais a sua presença ali, para que você faça essa limpeza. E aí, começa essa limpeza visualizando enquanto você vai fazendo. Eu sempre faço. Eu aprendi assim há muitos anos, então eu estou aqui passando a minha experiência. Quando defumo, eu entro num cômodo, né, pela porta, e vou fazendo a defumação, ó, com a energia circular, começando da direita e fechando o cômodo pela esquerda. Então, eu entrei pela porta, passo à direita, faço o cômodo inteiro, né, visualizando as paredes, visualizando a limpeza de cada lugar, fazendo ali a defumação, passando a fumaça na parede, pedindo para que qualquer energia negativa, pensamentos, forma pensamentos elementais, qualquer energia que não esteja vibrando em alta frequência, na luz e no amor, seja daqui levada e que esse espaço seja limpo, seja íntegro, seja iluminado, tá bom? É mais ou menos o que eu faço e eu vou mentalizando e colocando toda a força do meu coração ali enquanto eu estou fazendo. Então, façam isso com muito foco, né? Com muita atenção ao que vocês estão fazendo.
eu sempre começo da esquerda para a direita e fecho cada cômodo que eu vou passar. E aí falei para vocês da sálvia, que tem uma energia muito forte, que vem dessa egrégora norte-americana. Tem também, nossa, ele já está até, mas vou mostrar. Tem também palo santo, que também segue essa egrégora mais indígena. Então, é só acender essa madeirinha, fazer a ação. Gente, aonde que consegue salve palo santo? Em casas de incensos, em casas de artigos esotéricos, tá bom? E a gente pode acender o palo santo também. Eu acho que o palo santo e a salve, eles têm uma mesma potência, uma potência de energia de manutenção muito boa em defumação, tá bom? Então, para fazer a manutenção, eu passo diariamente em casa, às vezes mais de uma vez por dia, né? Como eu faço atendimento. Então, isso aqui é ótimo para fazer a manutenção. Tem uma outra coisa que eu não sei se todos conhecem, mas eu estou aqui já mostrando, então vamos lá. Isso aqui, ó, é um defumador. TT, deixa eu mostrar, estou mostrando aqui no Instagram, estou mostrando aqui no Facebook, no YouTube. Que é um defumador? Como que um defumador funciona? Gente, defumador você acha em casas de artigos, mais uma vez, esotéricos, espirituais, religiosos. Defumador, ele é um incenso mais pesado, feito especificamente com ervas de limpeza. Ele foi feito para limpar o ambiente. Então, você faz a mesma coisa. O defumador, eu vou recomendar que vocês andem com um pratinho embaixo, porque vai cair nas cinzas, vocês vão recolhendo. Mas acende a pontinha do defumador, da direita para a esquerda, né, da porta de entrada, seguindo as paredes da direita para a esquerda, fecha cada um e vai pedindo a limpeza daquele ambiente. Tem força também porque foi feito com intenção, né, com as plantas de limpeza e com a intenção de ser um artigo mesmo, uma ferramenta de limpeza. Então, eu uso, é um cheiro mais forte, viu, gente? Eu gosto mais de usar, eu uso defumador quando eu tô sentindo que a energia tá um pouco mais pesada do que o normal, não para uma limpeza tão diária, mas eu uso bastante defumador. Que mais? Ainda falando de defumação, falei que eu ia passar bastante coisa para vocês e vão passar. Defumação com casca de cebola, defumação com casca de alho, duas coisas que a gente sempre tem em casa. A partir de hoje, por favor, não joguem fora as cascas de cebola e de alho, elas são preciosas. Guardem, casca de alho ajuda. Guardem essas cascas para a hora que vocês precisarem de fazer a limpeza de ambiente, vocês podem queimar. Como que queima? Coloca num pratinho, separa um pratinho. Eu separaria um pratinho só para fazer isso, tá? Para não ficar misturando os pratos, o que a gente resolver, né, usar para fazer o auxílio à defumação, a gente está lembrando ali que está tirando energia negativa, né? Então, você não quer comer depois naquele prato, guarda um para fazer só isso, tá? Eu recomendo, se for usar copo, eu vou passar alternativas que tem copo também. Pegue, compre ou use um velho dentro de casa, alguma coisa que seja só para defumação, para limpeza de ambiente. E aí vamos voltar. Casca de cebola tem uma energia, né? O alho e a cebola tem energia de limpeza. Eu acredito que o alho, tá, gente? Eu sinto que o alho tem uma energia um pouquinho mais forte que a da cebola. Mas se não tem, faz com a cebola mesmo, tá bom? Não vai deixar de fazer. Por isso que eu falei, de repente você não tem palo santo em casa, você não tem aqui o defumador que eu mostrei, mas alho e cebola a gente tem já tem. Então, estou trazendo essas dicas muito práticas. Ô, gente, e mais uma coisa, eu apresentei essa sálvia para vocês, que é a sálvia que a gente compra, mas pode ser, isso aqui, eu moro nos Estados Unidos, né? Então, isso aqui é muito fácil de achar aqui. Mas se no Brasil vocês tiverem alguma dificuldade de achar essa que já vem pronta, vocês podem queimar essa sálvia de casa de erva mesmo, casa de chá, a folhinha solta, pode queimar num pratinho também, não precisa ser exatamente essa não. A sálvia por si só, ela já tem essa energia de limpeza, tá bom? Então não se preocupem se não for exatamente essa, pode usar qualquer sálvia. O que mais, gente? Espera aí que tem muita coisa aqui. Então, palo santo, casca de alho e de cebola, mesma coisa, queima num pratinho, vai fazendo da direita para a esquerda, fecha o cômodo. E uma defumação que eu acho, assim, super poderosa. E aí, essa, gente, eu vou recomendar para vocês, não é uma defumação de fazer
de forma mais diária. Olha, Cíntia, tive que sair e pedir explicação do alho. O que você faz com a casca? Queima num pratinho. É uma forte defumação, alho ou cebola. Coloca num pratinho que você vai usar só para isso, queima e entra no cômodo pedindo toda a limpeza do cômodo da direita para a esquerda, fechando o cômodo na porta, né? Pede para sua egrégora de luz, né? Para os seus guias, anjos e protetores te ajudarem nessa limpeza para eles estarem presentes. Queima e vai pedindo. Aí, gente, tem uma outra que eu acho fortíssima. Essa não é uma para fazer de forma mais diária, para fazer. Eu faria assim, talvez uma vez na semana no máximo. Eu acho forte e tem que tomar cuidado com a nossa respiração enquanto a gente está fazendo, que é queimar pó de café. Quem já ouviu falar em queimar pó de café aqui? Queimar pó de café é uma das defumações que são mais fortes. Todo mundo tem pó de café em casa. Que café, Tete? Aquele que a gente faz coado, aquela marca tradicional que você usa, que você com certeza tem em casa. Coloca um montinho de café num pratinho, acende com isqueiro, aquilo pega fogo. A Kel já ouviu falar em pó de café. Aquilo pega fogo. E, gente, a gente está na onda de todo mundo ter máscara em casa. Coloquem máscara. E tomem bastante cuidado para não ficar aspirando aquela fumaça, porque é muito forte. É forte até para a gente. Então, dá um pouco de dor de cabeça se você ficar aspirando. E tomar o cuidado, né? Passou na casa, fechou o cômodo, passou na casa, ó. Leia, faço muito com pó de café. Não, sem ser usado, gente. Tô vendo aqui Dionísia perguntando, pó de café usado? Não. Pó de café sem usar. Aquele que você iria coar e usar, né? Como o café passado, você vai acender, coloca num potinho, num pratinho, acende, café vai acender. E aí não precisa acender muito, senão dá um fumaceiro. Então, acende só um pouquinho e se for apagando, vai acendendo e passa pela casa. Eu não falei umas coisas aqui que eu quero voltar, principalmente nessa defumação do pó de café. Ou qualquer defumação. Falei que a gente tem que concentrar, que a gente tem que estar num momento de presença, num momento mais tranquilo. Mas eu, quando vou fazer defumação, eu já recebi essa orientação, né, de vários lugares. Eu costumo desligar todos os equipamentos eletrônicos da casa. Ai, TT, não tem jeito. Gente, se não tiver jeito, não tem. Se tiver jeito de tirar, por exemplo, a do pó de café, não faça se tiver criança e se tiver bicho em casa. De preferência na hora que for passear, que as crianças estiverem fora e que os animaizinhos de estimação você consiga, né, levar alguém para passear para você fazer. Assim, porque é forte o cheiro e pode dar, né, dor de cabeça, pode deixar as crianças ou os bichinhos enjoados. Então, para o pó de café, principalmente quando for essas mais fortes, a salve, o palo santo, não precisa não, tá? Mas com defumador e com o pó de café, tomem esse cuidado. Façam sempre com a casa totalmente aberta, as janelas abertas, televisão, som, rádio, tudo desligado. E tomem esse cuidado de se protegerem, né? Proteger a respiração, porque é bastante forte. Inclusive, como curiosidade para vocês, pó de café, se vocês tiverem tendo problema com esses insetos que incomodam, por exemplo, a aranha. A gente tem uma fazenda, né? Minha família tem uma fazenda e é no meio do mato, então é muito comum ter aranha. Gente, e o dia que a gente defuma com pó de café, não fica não passa um bicho perto da casa, de tão forte que é. Então, podem fazer o pó de café, só não acho que essa coisa de fazer todo dia. Lembrem que é uma defumação mais forte, tá bom? Então, pó de café é uma dica super boa. Deixa eu ver se eu tô explicando, se eu tô faltando explicar alguma coisa. Não, é isso. Então, gente, pessoal, fechamos hoje a live de hoje. Vamos falar. Eu tenho muita coisa para falar de limpeza, mas senão a gente vai ficar aqui 3 horas. Eu não vou acabar a história falando aos poucos. E se vocês puderem ir usando e já começando as práticas enquanto eu for dando, então, de repente, hoje, se vocês tiverem alguma coisa em casa, dessas que eu falei, casca de alho, casca de cebola, pó de café,
Salve, Palo Santo, façam já uma defumação. Nós estamos na lua perfeita para isso. Nós estamos numa lua minguante, não tem melhor momento de fazer uma limpeza dentro de casa, tá bom? Então aproveita a energia, porque está em tempo de fazer. E depois eu falo mais de lua, uma hora eu vou fazer vídeo só sobre isso, mas agora é a prática da limpeza. E aí, na próxima live, tem muito assunto ainda do assunto casa. Eu vou falar para vocês como que a gente faz limpeza através de limpar o piso, né? Como que a gente faz limpeza através de plantas, como que é importante a organização em alguns aspectos muito direcionados da organização da nossa casa e limpeza da nossa casa, que a gente precisa prestar atenção. Como que a gente trabalha com sal grosso. Então, eu acho que esse assunto aqui vai ser um assunto para 3 lives, tá bom? Mas vamos ficar por aqui. Voltem para as lives para a gente fazer essa troca. Eu adorei ter vocês aqui, né, comigo nessa live. E se vocês tiverem dúvida, né, se já colocarem, tiverem dúvida de como que vão fazer isso, me mandem DM, a gente vai trocando isso aqui em tempo real. Se vocês tiverem dúvida que eu posso trazer para as outras pessoas na live, a gente enriquece mais ainda essa troca. Então, nossa, tem coisa demais. Mas eu fico aqui muito feliz com a participação de vocês. Obrigada pela companhia. Espero vocês amanhã no mesmo horário, 7h30 no Brasil, 5h30 em Miami. Se puderem, né, convidem as pessoas que vocês acham que também vão se beneficiar dessa jornada de elevação energética, das pessoas que curtem vibração, que curtem energia, que querem melhorar o ano através dessa jornada, eu acho que de alma mesmo. E nos vemos amanhã, tá bom? Um grande beijo. Gente, mais um recado. Eu vou colocar um link na minha bio. Já tá lá no Instagram. Eu não sei no Facebook e no YouTube. Facebook e YouTube, se estiverem me vendo, me sigam lá no Instagram, vai ser mais fácil. E aí, Instagram The Alchemy Soul. Vai ter um link na bio. Tô brincando. Se vocês tiverem dúvida, me mandem que eu mando para vocês o link. O que é esse link? Esse link eu vou dar 3 aulas com um assunto mais aprofundado de por quê. Por que eu estou dando essas informações? Façam isso, façam aquilo, né? Eu estou dando informações práticas para vocês já fazerem um caminho de elevação. Essas 3 aulas, elas vão acontecer no dia 7, 9 e 11 de fevereiro. Elas são aulas gratuitas, eu vou dar, gente, né? Vou compartilhar com você. Mas é um assunto um pouco mais aprofundado. É como que essas energias, por que a energia faz diferença na nossa vida, por que a gente tem que cuidar e que benefício que a gente pode ter de trabalhar a energia dentro de nós, de pensar no nosso autoconhecimento, de pensar na nossa elevação energética. Então, é claro que está totalmente ligado ao assunto que eu estou sempre aqui falando, mas o formato é diferente. E não vão acontecer em lives, né? Não vai ser aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Isso vai ser numa página onde você tem que fazer a inscrição do link. Como eu falei, é um convite que eu estou fazendo, são aulas grátis, mas eu preciso que vocês vão lá, coloquem seu e-mail para que vocês recebam o link para assistir às aulas, tá bom? Então, fica esse convite. Quem quiser vir comigo pelo curso também, né? Um mini curso, eles chamam Ano Novo Vida Leve, que é exatamente para a gente fazer essa programação inteira de um ano muito mais positivo, muito mais leve, muito mais saudável e muito mais harmonia, tá bom? E aí fica esse convite para vocês. Eu vou amar ter vocês lá também. E fico por aqui hoje. Até amanhã. Beijo grande para todos que puderam estar aqui.